Temos connosco a doutora Célia. Olá, Olá. seja muito bem-vinda. Boa Obrigada. tarde. Eu acho que fui na parte errada do programa. Queria ver na parte dos docinhos. Pronto, pronto, eu percebo. Então, para quem não sabe, o que é que a doutora Célia faz? Eu sou psicóloga clínica, assim, já há uns bons aninhos e trabalho há muitos anos em gestão de peso e atualmente, também devido ao conceito da pandemia, digamos assim, dou consultas online. Que é uma necessidade que nesta altura do confinamento e tudo o que está a acontecer foi uma área que claramente teve um boom de procura de consultas de psicologia, de acompanhamento para aprender a lidar com a situação atual. E sempre gostou muito desta área? Sempre ficou apaixonada por esta área? Essa questão da escolha do curso foi muito cedo, foi ali pelo 9º, 10º ano, percebi que era a área que eu queria. E nomeadamente psicologia clínica, porque psicologia tem outras áreas, como recrutamento, como de crianças, educacional. Sim. E é preciso ter, considero eu, uma personalidade tipo, que é gostar de ajudar, mas também, acima de tudo, ter a capacidade de gerir, porque quem procura um psicólogo é porque não está feliz, não é? Exato. Mas depois temos a parte recompensadora, que é ver a pessoa a transformar-se, ver a pessoa a fazer o esforço e sair das nossas mãos já completamente diferente e que soubemos que fizemos a diferença na vida daquela pessoa. É um trabalho de equipa, não é só o nosso trabalho, porque é difícil mudar, mas é tão bom mudar e adoro o que faço. E a pessoa para mudar tem de aceitar, não é? Fundamental, porque há pessoas que são resistentes à mudança e eu não consigo fazer milagres, eu nem ninguém, não é? Porque as estratégias não funcionam. Porque o psicólogo tem é que procurar, se aquela estratégia com aquela pessoa não funcionou, tentar outra e irmos tentando até encontrar a estratégia que seja mais adaptada àquele caso ou àquela situação. E tem sido fácil ajustar-se ao online? Eu já dava consultas desde 2013, portanto eu não tinha qualquer preconceito contra isso. A questão era o preconceito que existia. Muitas pessoas achavam que não conseguiam e que fazia diferença. Não faz. O que faz mais diferença, mas eu não faço acompanhamento de crianças, é com crianças. Porque é preciso aquele contacto, o brincar, o tocar. Mas de resto, adultos, não faz muita diferença. Tentamos dar a volta com empatia, dar a volta com a relação terapêutica, fortalecê-la para conseguir que a pessoa se esqueça do ecrã e que nos conheça. Não é? Mas a presença depois também é semanal, portanto criamos aqui a relação na mesma. Não há, no meu entender, não há limitação. Ok, nós hoje vamos falar aqui de um tema que é depressão e estratégias de autocuidado. Se calhar a primeira coisa que temos que desmistificar então o que é isto da depressão. A depressão já se fala há muito tempo, aquela tristeza excessiva, que já existe há muitos anos, não é? E a nível de investigação está provado que não se falava era desse conceito. É um quadro de alteração do estado do humor, em que basicamente tem diversos sintomas muito característicos e claros de identificação, como o humor deprimido, diariamente, em que a pessoa começa a ver tudo negativo, a si, aos outros, ao futuro, em que há este quadro é muito invalidante para o funcionamento das pessoas. As pessoas têm um sofrimento muito associado e que vai a todas as áreas. Pode ser social, interpessoal, pessoal, familiar, e daí ser tão invalidante para as pessoas. Esse humor deprimido tem outros sintomas associados, irritabilidade, tristeza, aquelas atividades que antes nos davam prazer, que eram prazerosas, que nós gostávamos, deixam de dar prazer, muito ou pouco sono, muito ou pouco apetite, e muitas vezes há aqui o aumento de peso associado a este quadro, uma lentidão ou uma agitação, irritabilidade, uma dificuldade em autocontrolo. São sintomas excessivos, não é? Há graus na depressão, há de leve até severa. Pois isto também tem a ver, já falo aqui da origem da depressão, e em momentos diferentes da vida podemos também ter graus diferentes. Não precisam nós podemos ter vários momentos depressivos ao longo da vida e podem ser divergentes de um momento para o outro, não tem que ser sempre igual. Embora, habitualmente, se a pessoa tem vários processos depressivos durante a vida, a severidade é mais ou menos semelhante. Há aí uma constância. Mas há momentos em que pode não ser tão pesado, tão severo. Os casos severos é aquelas pessoas que ficam na cama, já não se conseguem levantar. E aqui é que é importante também falar um pouco sobre isto, que é o estigma que há em volta da depressão. Sim. Muitas vezes acha-se que é preguiça. A pessoa não se quer levantar, a pessoa não quer trabalhar. E é mentira. Porque é mesmo um quadro que, em casos mais graves, inibe a pessoa de sair de casa. E daí ser tão difícil. E é bom sabermos isto.
Mas também há forma de trabalhar e de melhorar. A depressão, como a maior parte dos quadros a nível emocional, psicológico, tem uma base genética. Sabiam? Ok. Não, não fazia ideia. Se é que fosse cada um sente o que sente. Sim, sim. Não, quase todos. Porquê? Porque nos quadros mais emocionais há déficits de neurotransmissores, que é substâncias que são produzidas no centro do cérebro. Essas substâncias vão controlar o nosso estado de humor. Então, são esses déficits ao longo da vida que nos vão permitir ou ter mais um quadro de ansiedade, mais um quadro depressivo, o que for. Mas tem sempre essa base química. Saber isto, no meu entender, acho que ajuda muito, porque normalmente nós vergastamos-nos e dizemos estou deprimido, não consigo sair disto, e as pessoas muitas vezes não sabem que isto é muito genético. Já agora podemos falar um bocadinho sobre a base genética do quadro. Vem quase sempre com déficit de serotonina, um neurotransmissor que está presente, e este é um quadro mais presente, podemos considerar 1 a 3 vezes mais nas mulheres. Ok. Ou seja, a mulher deprime mais do que os homens, e que tem a ver que ela tem um déficit maior deste neurotransmissor serotonina, enquanto os homens é outros neurotransmissores. Também tem este, mas não é tanto. Quase sempre a base genética, um filho ou uma filha de uma mãe deprimida, tem quase sempre uma mãe deprimida associada. Pode ser também o pai, mas no geral é mais a mãe. E aí há o déficit, porque é fácil identificar. Portanto, eu pergunto às pessoas, então, mas a sua mãe era muito ansiosa perante os problemas da vida, como é que ela geria? E quase sempre esta base genética. E aqui é que entra a medicação. Em alguns casos pode-se fazer só psicoterapia sem medicação associada, mas quase sempre é necessária medicação. Porque eu não consigo fazer aumentar esta questão química, aumentar este neurotransmissor, a produção deste neurotransmissor. Tem que ser com antidepressivos e às vezes com ansiolíticos, chamados calmantes associados. Mas a terapia dupla, com depressão e com psicoterapia e medicação, produz maravilhas. E normalmente é só mesmo esta parte genética ou há outras origens por detrás da depressão? A ambiental. Reparem, se temos uma mãe ou um pai depressivo ou até familiares depressivos, há um modelo. É o que eles veem. É o que É o eles normal. veem. Sim. Mas Tem uma grande influência pelo aquilo que eles veem. As crianças veem. a depressão há em crianças e adolescentes Sim, e sim, adultos. sim, sim. Portanto, pode acontecer as crianças mais deprimidas ser de ambiente, ou não. Mas tem muita influência, porque nós aprendemos, reparem, imaginem, se temos um ambiente em que a mãe tem uma depressão grave, está muito deitada, falta ao trabalho, para nós, esse ambiente, como crianças, é usual. Não conhecemos outro. É funcional. Não é? E também se aprende isso. Mas posso-vos dizer que a parte genética é mais forte, muitas vezes, que a ambiental. Tá bem? E depois tem a ver com outras questões, a forma como foi criado, se foi com exigência, se foi com amor, se foi com proteção. Tudo isso interfere aqui na depressão. Porque a depressão é geral, como afeta as áreas todas, social, pessoal, familiar, pode ser também num ambiente muito crítico, por exemplo. E a criança não tem a capacidade de gerir aquelas críticas e deprime. Ela não escolhe deprimir, fica deprimida. Porque não tem áreas em que se considera bom. A depressão muitas vezes não é por grandes acontecimentos. Pode acontecer após uma perda, um luto, mas muitas vezes é com o acumular de pequenas, grandes situações que se torna uma bola de neve. E depois muitas vezes vamos ao historial e vamos perceber onde é que começou. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas, também por questões financeiras, já vêm no fim da linha, é que vêm pedir ajuda. Mas o importante é que pedem ajuda. E depois todo esse trabalho tem que ser feito. Mas há sempre acontecimentos que percebemos que foi a partir daí que as coisas começaram a ter um declínio e que a pessoa começou a ficar com um funcionamento muito mais negativo, muito mais limitado. E faz-se esse encontro todo e essa origem e tenta-se fazer esse historial de vida para perceber, para a pessoa encaixar e perceber porque é que está assim. Porque o que acontece às vezes é que as pessoas, como não sabem que é depressão, é uma tristeza e têm medo de ter, quando eu falo na palavra depressão, muitas vezes as pessoas ficam com medo, porque é uma coisa que hoje em dia já se fala, embora às vezes não muito corretamente, não é? E nesse sentido as pessoas têm medo da palavra, mas não temos de ter medo da palavra. O que é importante é procurar ajuda e trabalhar.
as origens e as causas e os fatores de manutenção. Porque depois, imaginem, podemos falar aqui de situações que estão associadas à depressão. Pode ser um quadro de ansiedade, por exemplo, a ansiedade social, que as pessoas têm questões por resolver a nível social, sentem-se muito ansiosas por estar em situações sociais. Pode ser um quadro de obesidade, em que a pessoa deprime porque não consegue gerir o seu excesso de peso. Pode ser um quadro que agora também está muito presente, que é o burnout, que é o limite das nossas capacidades físicas e emocionais. Ou seja, a depressão pode ser o quadro principal ou pode ser reativo a outro problema da nossa vida, a outro quadro da nossa vida. E agora, nesta altura que nós vivemos, com o Covid, ouviu-se falar imenso no aumento de casos de depressão. Como é que foi? Como é que é esta relação entre Covid, isolamento e depressão? Posso dizer que na linha SNS 24 o maior pedido foi depressão e crises de pânico. Como é natural, nós seres humanos somos seres sociais, não é? E vimos aqui privado de uma coisa que para nós é fundamental, que é o contacto social. E traz felicidade. E traz felicidade. Há aqui duas questões, aliás 3. A falta de controle da situação, porque é uma pandemia, é algo que nunca sentido, nunca visto até hoje, não há comparação. É um desconhecido, sim. Nós não sabemos como lidar com isto. Agora, mais ou menos, mas mesmo assim, no início, eu lembro perfeitamente que ficámos todos perdidos. E aí temos a falta de controle. O ser humano precisa de controle. Quer as coisas certinhas, precisa de saber que isto dá origem àquilo. É segurança? E por isso é que muitas das pessoas têm características mais perfeccionistas, /controladoras da personalidade, a maior parte decaiu e deprimiu. Porque deixou de ter aquilo que sustentava o seu bem-estar, que era o controle, deixou de existir. Portanto, é essa questão que é, nós não sabemos o que é que o futuro nos traz, e isso deprime. Por outra questão, outra situação, situações financeiras, perda de emprego, está aqui casos gravíssimos, não é? Como é que eu vou conseguir gerir a minha família, gerir o meu... Portanto, aí é natural que a pessoa deprima. E depois há outra questão, que é a parte social que eu já falei, que é estarmos privados de uma coisa que nos dava prazer e que nos fazia sair de casa, a parte social, e neste momento deixamos de ter esse apoio. Mais ou menos agora recuperado, mas que continua ainda limitado. E o facto de estarmos em casa fechados, a serotonina, aquele neurotransmissor que controla o nosso estado de humor, ela é libertada, potenciada com a luz. E nós não saindo lá para fora, estando em casa, embora com luz, não temos essa... especial. Isso mesmo. E então a ativação de serotonina é muito mais reduzida. E isso também faz com que as pessoas se deprimam. Portanto, considero que há aqui todo um conjunto de situações e de base, mas que tem a ver com isto. Para mim, o central é a falta de controle que deixamos de ter nas nossas vidas. E não saber, e além do medo do vírus, não é? Portanto, aí as pessoas que têm mais sensibilidade a nível físico, a nível de doenças, despoletaram muitas vezes, mas isso foi mais quadros de ansiedade, mas também podem ter deprimido. E que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão deprimidas, não é? Sentem-se tristes, começam-se a isolar, que é um dos sintomas também da depressão, que se mistura aqui com o isolamento de estar em casa, portanto, o que é da depressão, o que é do vírus? Muitas vezes não sabemos, as coisas misturam-se. Mas o que acontece hoje em dia, após um ano, após pandemia, após tudo isto, as pessoas já estão a conseguir lidar melhor, não é? Porque já sabem o que é que se espera. O que havia a acontecer negativo já aconteceu e, portanto, nesse sentido, as pessoas estão a recuperar. O que nos deixa aqui um bocadinho uma luz ao fundo do túnel.